Nós falamos sobre trabalho e agora a gente vai discutir outro assunto, que é energia interna. Ainda tem a ver com gás, tudo a ver com termodinâmica. E primeiro eu vou falar assim: vamos calcular a energia interna de um gás ideal. Legal. E o que é gás ideal? Eu preciso. O difícil, às vezes, da física é a gente saber cada conceito, o que está intrínseco aquilo ali. Bom, gás ideal é um gás que vai ter um número muito grande de partículas em constante movimento, tá? Quando a gente vê o desenho do gás ideal, são bolinhas. Ah, e aí, quando eu expliquei para vocês a ideia de calor, eu falava assim: olha, o calor está relacionado ao movimento que as partículas têm, certo? Então, eu tenho um gás ideal, que é um gás que tem muitas partículas, uma grande quantidade de partículas, e elas estão em movimento. Se elas estão em movimento, é porque eu tenho energia cinética. Todas as vezes que eu falar para vocês movimento, eu estou falando em energia cinética. Por isso que eu falei que agora são duas frentes da física dando as mãos. A termo e a dinâmica. Então, estou pensando lá na dinâmica em que eu falo que energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, tá? E a energia cinética vai ser quem é a minha energia interna. E quem é a energia interna? A energia interna é a soma das energias cinéticas de todas as partículas. Como se eu conseguisse calcular a velocidade de todas as partículas, sabendo a massa de todas elas e calculasse a energia cinética delas. E aí aqui eu coloquei. A hora que a gente olha para cá, a gente fala assim: nossa, que fórmula nada a ver. Eu já coloquei a fórmula direta, em vez de trazer as explicações, porque eu acho que aqui vale a pena a gente saber decor as fórmulas. Bom, eu vou chamar de U, energia interna. Não sei explicar para vocês o motivo de ser U, mas vai ser assim, e não é uma ideia minha também. Então, energia interna é U. Ok. Qual é a fórmula? 3 meios de pressão e volume. E aí, eu vou aqui do lado trazer um pouquinho de química, de físico-química, em que a gente vai ver, para quem se lembra, Clapeyron. Então, venham comigo para a câmera documento que eu vou mostrar uma coisa. Primeiro de tudo, eu sei que P V é igual a N R T. Quem lembra disso da química? Ah, não, Alessandra, eu não lembro nada de química, então eu não faço ideia do que você está fazendo. Bom, pressão tá. E a pressão, eu vou falar em que? Eu tenho pode ser em ATM, pode ser em Pascal. Eu vou tomar cuidado com isso. Normalmente, a gente usa pressão em Pascal. Se aparecer em ATM, nós saberemos. E também pode ser em milímetro. Opa, deixa. Milímetro de mercúrio, certo? V, volume. Volume, normalmente, a gente trabalha em litros. Alessandra, pode aparecer metro cúbico? Pode. Pode aparecer ml? Pode. Ele também vai te notificar. N, quem lembra o que é N? N é massa sobre massa molar. Entrou mol, as pessoas já começam a falar, eu não gosto dessa matéria. Bom, N é número de mols.
E se eu estou falando em número de mols, é que eu estou falando em quantidade de partículas, certo? É aqui que eu estou quantificando quantas partículas eu tenho. Quem é R? R é uma constante. R, para a gente, vai valer 8,31 joule por mol Kelvin. Ou seja, ele acabou de te dizer, olha, eu tenho mol, número de mols, joule, porque vai ter a ver aqui, ó, que eu já vou falar sobre trabalho. E acabou de te dizer que a temperatura está em Kelvin. Então, aqui, quem é T? Ah, T é temperatura. Em Kelvin. Pode ser em Fahrenheit? Pode aparecer, pode ser em Celsius. O normal é que seja Kelvin. Então, a gente precisa, sim, só de algumas informaçõezinhas aqui. Mas a brincadeira começa quando a gente entende que... Então, eu vou mudar a folha para vocês continuarem aqui. Eu vou e quantifico que energia interna é joule, certo? Que a gente vai chamar de U. É igual a 3 meios PV. Mas a gente acabou de ver, e eu vou voltar para cá, que P vezes V é igual a nRT. Então, eu posso ter pressão vezes volume, mas também eu posso ter número de mols vezes constante vezes temperatura. Um é igual ao outro, ok? Então, eu venho para cá. Que é a mesma coisa que U é igual a 3 meios vezes nRT, certo? Então, aqui a gente já começa a ver que vai ter momento que ele vai pedir uma fórmula, vai ter momento que ele vai pedir outra fórmula. Só que energia interna, a gente viu que tem tudo a ver com quem? Com energia cinética. Então, energia cinética não ia poder ficar fora das nossas fórmulas. A gente também tem fórmula para cá. Como que fica isso? Fica 3 meios KT. Em que quem é K? Ah, K é outra constante. Que vale quanto? Vale 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, certo? Então, o que a gente vai precisar aqui da parte de energia interna? Essa fórmula e essa fórmula. E entender, agora eu vou fazer o desenho do nosso êmbolo que a gente tinha, ou melhor, eu vou trazer novamente o desenho do êmbolo que a gente tinha aqui. E aí eu vou falar uma coisa. Como que fica a energia interna aqui se a gente for tratar como gás ideal? É como se todos eles estivessem indo para algum lugar. Então, eles têm a energia do movimento. Alessandra, pode ser que o que ele peça seja a energia cinética, sem ser assim,
transformada em energia cinética que a gente aprendeu lá na mecânica? Sim, que é a mesma coisa, que é energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, eu posso relacionar um com o outro quando eu estiver pensando nas partículas, certo? E aí, voltando para cá, então, eu consegui explicar para vocês as fórmulas, mostrar da onde está vindo essa constante aqui. Aí eu tenho essa constante aqui. E essa é a parte que eu preciso entender para conseguir entender o que é uma energia interna. Então, eu começo a saber que eu vou ter uma transformação. Eu entendi trabalho, aí eu entendi que se dentro do meu sistema tem um gás e esse gás ele tem partículas, essas partículas estão em movimento, logo tem energia interna aí, certo? E as transformações da energia térmica em trabalho mecânico em uma máquina térmica, pode ser uma máquina a vapor, por exemplo, que a água aquece, o vapor da água fazia com que ela se mexesse. Para quem gosta de história, isso tem tudo a ver com a Revolução Industrial. Então, a gente está falando desse período e do estudo que foi desenvolvido nesse período. Então, a gente pensa na parte histórica, lá na Revolução Industrial, Inglaterra, século XVIII para XIX, certo? A gente vem para física. A gente vai estudar essas transformações. E são transformações cíclicas. São transformações que podem estar no sentido horário, podem estar no sentido anti-horário, mas no final, então eu tinha água, eu aquecia a água, o vapor da água vai expandir, expandindo ela se movimenta. Ela se movimentou, ele vai voltar. A ideia do ciclo é que ela sempre volte para a pressão que ela estava inicialmente. Então, mesmo que aqui, se eu falar, o ciclo começou aqui, ela vai dar a volta no sentido horário e vai voltar para cá, independente das transformações que vão ocorrerem. Eu vou dar nome daqui a pouco às transformações. Eu vou falar assim, é uma transformação adiabática, é uma transformação isotérmica, isométrica. A gente até já viu isso. Eu vou relembrar com vocês que o que cada uma quer dizer e quando que cada uma está aparecendo. E independente de ser horário ou ser anti-horário, eu tenho um ciclo. Ela vai e ela volta para a mesma pressão que eu tinha e para o mesmo volume que eu tinha. Pensar numa máquina que foi, se expandiu, voltou. Ela comprime e volta. Foi, se expandiu, comprime e volta. E aí vai ter a ver com o trabalho ser positivo ou o trabalho ser negativo. Eu também vou saber porque, se vocês olharem e falarem assim, ué, mas os dois são a mesma área. Alessandra, indifere dele ser horário ou anti-horário. Os dois cálculo, a hora que eu calcular essa área aqui e essa área aqui, vai dar o mesmo valor, vai dar o mesmo valor mesmo. A área é sempre positiva, só que aí eu vou saber, se ele tiver no sentido horário, ele é maior que zero, então o trabalho é positivo. Se ele tiver no sentido anti-horário, ele é menor que zero, o trabalho é negativo. E eu já volto para continuar a explicação para vocês.